Livro do profeta Isaías, capítulo 5, verso 8 ao 26. Oremos. Senhor, a sua palavra está aberta. Fala aos nossos corações nessa noite. Assim como tu falaste ao meu coração. Abra o entendimento da tua igreja, daqueles que vão ouvir, de onde eles estiverem, a tua palavra, e sejam iluminados, tenham suas mentes abertas para ouvir o que será proclamado nessa noite. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Ai dos que vos ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar e ficam como únicos moradores no meio da terra. A meus ouvidos, disse o Senhor dos Exércitos, em verdade, muitas casas ficarão desertas, até as grandes e belas, sem moradores, e 10 geiras de vinha não darão mais do que um bato, e um homer cheio de semente não dará mais do que um efa. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e continuam até a alta noite, até que o vinho os esquenta. Liras e harpas, tamboris e flautas e vinho há nos seus banquetes, porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo, por falta de entendimento. Os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Por isso a cova aumentou o seu apetite, abriu a sua boca desmesuradamente, para lá desce a glória de Jerusalém, e o seu tumulto, e o seu ruído, e quem nesse meio folgava. Então a gente se abate, e o homem se avilta, e os olhos dos altivos são humilhados. Mas o Senhor dos Exércitos é exaltado em juízo, e Deus, o Santo, é santificado em justiça. Então os cordeiros pastarão lá como se no seu pasto, e os nômades se nutrirão dos campos dos ricos, lá abandonados. Ai dos que puxam para si a iniquidade com corda de injustiça e o pecado, como com tirantes de carro, e dizem, apressa-se, Deus, leve a cabo a sua obra, para que a vejamos, aproxime-se, manifeste o conselho do Santo de Israel, para que os conheçamos. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios nos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte. Ai dos quais por suborno justificam o perverso e ao justo negam justiça. Pelo que como língua de fogo consome o restolho, e a erva seca se desfaz pela chama. Assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó. Porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso, se acende a ira do Senhor contra o seu povo, povo contra o qual estende a mão e o fere, de modo que tremem os montes e os seus cadáveres são como monturo no meio das ruas. Com tudo isto, não se aplaca a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Ele arvorará e o estandarte para as nações distantes e lhes assobiará, para que venham das extremidades da terra e venham apressadamente. Palavra de Deus, irmãos, para as nossas vidas. Após um domingo de intenso trabalho na igreja, um pastor, que foi meu professor no seminário, recebeu um telefonema de um grande diretor executivo de uma grande empresa. E ele contou para a minha turma essa história, que nós ficamos assim bem tocados com essa história que ele contou para a turma. Ele estava após um dia de trabalho na igreja, ele recebe um telefonema de um grande executivo
amigo dele, e ele foi ao encontro desse grande executivo, em uma luxuosa casa, num bairro nobre da cidade, e para a surpresa dele, apesar de todo o sucesso obtido da vida daquele grande amigo dele, da grande profissional, aquele jovem empresário não estava conseguindo superar o alcoolismo. A bebida, que antes era uma consumida de forma social, agora o dominava. Segundo ele, já havia tentado libertar-se daquele vício, mas a cada semana era presenteado com bebidas alcoólicas de alta qualidade. Naquele momento, dirigido por Deus e sem levar em consideração o elevado valor envolvido, resolveram juntos jogar fora dezenas e dezenas de garrafas com bebidas das mais luxuosas e variadas e refinadas. Aquele professor meu, pastor, chegou para aquele amigo dele e disse: você precisa tomar uma decisão, você precisa se posicionar. E ele orou com aquele homem, que já estava totalmente dependente do álcool, repreendeu aquela situação e abriu todas as garrafas e jogou fora tudo que estava ali, tudo que ele havia naquela chamada adega, que se diz, né, onde tem as bebidas, jogou tudo fora. Jogou tudo fora para que aquele homem fosse liberto. E aí eu quero fazer uma pergunta como tema nessa noite. Quer agradar ao Senhor? Isso envolve arrependimento, entrega, amor e obediência. Você quer agradar ao Senhor? Isso envolve arrependimento, entrega, amor e obediência. Aquele professor, pastor, disse que foi uma atitude difícil, mas que resultou na vitória daquele homem sobre o vício. Que não agrada ao Senhor, conforme no verso 11 que diz: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até a alta noite, até que o vinho os esquenta. Existem pessoas que são viciadas no álcool, que bebem do levantar ao anoitecer. E infelizmente isso tem adentrado dentro das igrejas. E nós precisamos estar atento a essas coisas. Nós precisamos estar atento. Você quer agradar ao Senhor? Você quer agradar ao Senhor? Você precisa se arrepender, entregar, amar e obedecer a Deus. Deus não te quer pela metade. Deus te quer por inteiro. Deus te quer por inteiro. No texto que nós lemos, nós acabamos de ler, nós vemos que os israelitas tinham se afastado de Deus e que suas atitudes não o agradavam. Podemos contar 6 advertências com as expressões ai de vocês ou ai dos que. Elas evidenciam que o Senhor fica irado e reprova categoricamente a ganância, conforme no verso 8, ai dos que ajuntam casa a casa, reúne campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. São aquelas pessoas gananciosas, são aquelas pessoas que só querem conquistar, só querem mais. Louco, esta noite pedirão a sua alma. Do que adianta você ter fortuna, dinheiro, ser rico, ser milionário, mas você não ter paz, você viver debaixo do jugo, viciado. Do que adianta você ter tudo na vida, mas você não tem a paz que só Cristo pode dar, a paz que excede todo entendimento. Você pode se gabar, eu sou milionário, eu sou um fazendeiro, eu sou isso, aquilo, mas se você não tem paz na sua vida, está faltando Jesus Cristo na sua vida, está faltando a ação do Espírito Santo na sua vida. Está faltando algo na sua vida para te completar esse vazio que está dentro de você, que é Jesus Cristo.
Aqueles que buscam uma falsa alegria em festas e bebidas não se importam com Deus ou com os seus mandamentos, conforme no verso 11 e 12. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até alta a noite, até que o vinho os esquenta. Liras e harpas, tamboris e flautas e vinho há nos seus banquetes, porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. E aí eu quero dar uma palavra. Muitos têm se reclamado dos governantes. São irresponsáveis, que fazem isso e aquilo, através da politicagem, querem fazer a politicagem, querem fazer isso e aquilo. Sim, eu não alivio e nem passo a mão em nenhum governante, nenhum político. Mas a culpa, tem muitas coisas que a culpa é do povo. As pessoas vão para as ruas fazerem bailes clandestinos, festas clandestinas. E é isso que tem aumentado a grande parte de contaminação. É complicado a gente falar, fica em casa, mas o povo tem que trabalhar, tem que sair para trabalhar. É muito complicado. A gente sabe disso. Eu não sou contra, eu acho que as pessoas precisam de trabalhar. Tem muita gente desempregada, muita gente sem ter o que comer. Aqui na nossa igreja tem pessoas que não podem trabalhar porque não tem como abrir o seu comércio. E a igreja está junto, está abençoando através das cestas. Hoje nós recebemos aqui 3 cestas bem grandes e mais uma irmã pediu para entregar lá em casa, para eu trazer para a igreja. Já trouxe, tá, minha irmã? A senhora sabe o que eu estou falando, hein? Já está aqui na igreja, tudo que a senhora deixou lá em casa, já está tudo aqui na igreja, e uma cesta enorme também. Então, mas muita coisa é culpa do povo, do bom senso, da insensatez do povo. Então a gente precisa ter bom senso. Precisamos fazer a nossa parte como povo, como cidadão. Precisamos fazer a nossa parte. Então as pessoas, elas estão em festas, se embebedando, aí à vontade, não estão cumprindo as restrições. Aí chega esse ponto, quase 3.000 pessoas mortas num dia. Até onde nós vamos parar? Então é importante, irmãos, nós entendermos o que o Senhor está falando à igreja, ao povo dele. Não é hora da gente brigar, é hora da gente orar, interceder pelo nosso país, pelo povo brasileiro, para que Deus toque no coração da nação brasileira, dos jovens brasileiros, para que eles entendam a real situação que nós estamos vivendo hoje. Os que estão presos à iniquidade ainda zombam de Deus, conforme nos versos 18 e 19. Ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça e o pecado, como com tirantes de carro, e dizem: apresse de Deus, leve a cabo a sua obra, para que a vejamos. Aproxime-se, manifeste-se o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ou seja, inversão de valores, conforme no verso 20. Ai dos que no mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Inversão de valores. Zombam de Deus, zombam de Cristo, invertem os valores. O certo agora, o errado agora é certo, e o certo agora é errado. E nós, como igreja, somos obrigados a engolir o que a sociedade aceita. É normal, não tem problema nenhum. Nós não podemos nos encurvar à opinião da sociedade. Nós somos como igreja do Senhor Jesus, como igreja do Senhor, nós não vamos nos calar ao que a sociedade quer impor sobre a igreja.
Eu disse outro dia, nós estamos fechando por uma questão de humanidade, por uma questão de zelo pela saúde do nosso povo, do povo cristão, do povo da igreja, porque é algo que serve para o bem da igreja, o bem da população, a preservar a igreja de uma doença. Agora, se vier alguém proibir de eu adorar a Deus, proibir de eu proclamar a palavra de Deus, se vier alguém começar a perseguir a igreja, dizer que nós não podemos abrir a igreja para adorar, simplesmente por uma questão de autoritarismo, eu sou o primeiro a vir. Porque eu morro, eu vou preso, mas eu não me submeto à autoridade, ao autoritarismo e à ditadura de que a igreja não pode abrir para pregar o Evangelho. Que isso fique bem claro, nós não nos estamos acovardando, nós estamos zelosos com a igreja do Senhor Jesus. Ainda ontem eu conversei com o Tiago, isso quando a prefeita mandou o decreto, dizendo que o município está em calamidade, e que por estar em calamidade, dá a entender que vai comprar as vacinas sem licitação, ou seja, é uma necessidade urgente, porque se fizer licitação demora muito. E aí eu falei, isso prova que nós estávamos certos em fechar a igreja, e fazer o culto online, porque nós estamos preocupados com as vidas, com você, meu irmão, que está em casa assistindo, para que você evite sair de casa. Se é menos o lugar que você pode ir, se a gente pode contribuir com alguma coisa, nós estamos contribuindo com isso. Nós estamos aqui, em 6 pessoas, mas com máscara, distanciados, para proclamar o Evangelho. Agora, se alguém vier e falar assim, vocês estão proibidos de proclamar o Evangelho, eu sou o primeiro a vir. Porque eu não vou me submeter. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. E de Deus não se zomba. Eu gostaria que isso ficasse bem claro, porque nós estamos sujeitos às autoridades sim, mas enquanto elas não ofenderem ao nosso Deus, enquanto elas não ofenderem a Deus. Os que estão presos à iniquidade ainda zombam de Deus, conforme no verso 18 e 19 que eu já li. Ai dos que a inversão de valores, o que é certo passa a ser errado, o errado passa a ser certo. Da arrogância, do verso 21, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes ao seu próprio conceito. Pessoas arrogantes, pessoas donas de si, pessoas que acham que sabem tudo e não sabem nada. Nós precisamos ser humildes, irmãos, ser submissos ao Senhor. É um alerta que o profeta Isaías faz nesse texto. A corrupção e a injustiça, conforme no verso 22, ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte. A consequência dessas práticas já estava anunciada, o julgamento divino estava próximo. Hoje, tais atitudes estão bem presentes em nossa sociedade, muitas vezes até em nós mesmos. É preciso nós olharmos para dentro de nós, para a nossa vida, para o nosso ser, para a nossa conduta, e saber como eu estou. Eu tenho falado isso constantemente aqui, todo domingo, até me torno repetitivo. Como está a minha vida? O que eu tenho feito como servo de Deus? Eu preciso ser hoje melhor do que ano passado. Hoje é dia 21 de março. Segunda-feira fez 1 ano que a igreja fechou. Me lembro muito bem que no dia 14, nós tivemos um pastor aqui pregando na igreja, um trabalho da UPH. Esse pastor veio dar uma palestra. A gente já estava com a história, com essa história aí do corona, todo mundo já cumprimentando com o cotovelo, com o pezinho, batendo, brincando, a gente brincando, agora com o pezinho, agora com o cotovelo. Nem se usava máscara ainda, mas já estávamos com essa brincadeira de tocar o pezinho, de tocar o cotovelo. Naquela noite, eu recebi um decreto de um irmão da igreja, mandei para o conselho
o conselho imediatamente avisou a igreja e nós suspendemos os trabalhos. Foi dia 15 de março. E ficamos fechados. Aí comecei com a minha limitação que tenho, e confesso, não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Comecei a fazer as lives pelo Facebook, lá de casa, com 4 mega de... Hein, Rafael? 4 mega, hein? A minha Vivo tinha 4 mega. Aí eu queria botar o Facebook lá com louvor, né? O YouTube com louvor, aí travava, porque nos dois não cabia, né? Eu filmava e tal, não travava. Aí Deus abençoou a igreja, que o nosso irmão presbítero Tiago abençoou e entrou no circuito, aí pegou a plataforma e lá, e deu o jeito dele, o presbítero Tiago é fera nisso, foi lá e botou, passamos a fazer em conjunto, eu, o presbítero Tiago, aí o Rafael, a Lili, a Isabel mandava louvor, e assim que começamos, porque toda dificuldade gera mudança, e a mudança, a gente tem que estar disposto a mudar, tem que estar disposto a enfrentar as adversidades, nós temos que nos refazer, como nós temos visto vários exemplos de pessoas se refazendo aí no seu comércio, tivemos que nos refazer, e aí veio a proposta, várias propostas do conselho de mudança de culto, chegamos a esse entendimento, fazemos o culto da nossa casa, Tiago gravava o louvor com a Suelen, Rafael com a Lili e a Isabel, e assim a gente foi fazendo, até que voltamos no dia 4 de outubro, olha só, 15 de março para o dia 4 de outubro, voltamos fazendo aqui da igreja, como estamos fazendo hoje. Aí depois voltamos ao culto presencial, e agora no final do ano, entendemos que era para fechar o presencial no início do ano, né, porque as coisas mudaram, voltaram a estaca zero. Mas nós tivemos que nos readaptarmos, tivemos que mudar, e é preciso que a gente entenda para fazer isso na nossa vida particular, na nossa vida privada. Eu, como servo de Deus, eu tenho que me adaptar à nova realidade, eu tenho que entender que Jesus está voltando, Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E eu? Como é que fico nisso tudo? Qual tem sido o meu testemunho? Qual tem sido a minha vida? O exemplo? Como eu tenho sido exemplo de pai, de esposo, de filho? É muito complicado, irmãos. Você vai visitar sua mãe está doente, falando uma palavra por vez, e você está sentado do lado da cama, a sua mãe diz: meu filho, que Deus te abençoe e te guarde. É muito triste, irmãos. Eu saí para a cozinha e fui chorar, mas chorei copiosamente. Cuide bem dos seus pais, ame-o enquanto há tempo, diga para ele: eu te amo, fale com ele, abrace seu pai, sua mãe, seja um filho obediente, honre seu pai. Eu disse isso recentemente a um jovem: honre seu pai e sua mãe, seja um bom pai, seja um pai atencioso. Nós vemos hoje tantas pessoas querendo fazer mal aos nossos filhos. Eu recebi um vídeo essa semana terrível, de uma pessoa mandando mensagem para crianças, mandei para algumas pessoas aqui da igreja, para alertar essas pessoas que têm filhos pequenos. Cuide do seu filho, seja exemplo, seja padrão, torna-te padrão dos fiéis, seja um exemplo. É preciso eliminar das nossas vidas tudo aquilo que desagrada o Senhor, custe o que custar. Corte na carne, mas custe o que custar. Elimine da sua vida tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Não podemos conviver com aquilo que Deus condena. A gente não pode viver com aquilo que Deus condena. É hora de mudarmos para melhor, entregando a nossa vida a Cristo, seguindo os seus ensinos. E eu quero encerrar essa
reflexão nessa noite com a pergunta que nós iniciamos no início do sermão. Quer agradar ao Senhor? Isso envolve arrependimento, entrega, amor e obediência. Arrependa-se, entregue-se, ame e obedeça. Quer agradar ao Senhor? Isso envolve arrependimento, entrega, amor e obediência. Pense nisso, meu irmão e minha irmã. Pense na sua vida, o que você tem sido de exemplo. O que você tem feito para proclamar o Evangelho, para ser testemunha viva do Senhor. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, meus irmãos.